Bom dia galerinha, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Educação, né? As nossas duas últimas aulas de hoje, né? Como vocês sabem, as nossas aulas de geografia ocorrem às sextas-feiras nos dois últimos horários, né? E hoje qual o conteúdo que nós vamos trabalhar? Galerinha, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós trabalhamos na última sexta-feira, né? Acredito que vocês lembram, acredito que vocês devem ter recapitulado. Então, vocês devem lembrar que na última sexta-feira nós trabalhamos o quê? Um conteúdo referente à China e à Índia, né? E aí, nessas duas aulas iniciais, ou melhor, nesses dois encontros iniciais, nós estamos abordando exatamente a China, né? O nome do conteúdo, a China e a Índia. E no momento, o que nós estamos abordando? Especificamente a China, né? Na próxima aula, ou seja, no nosso próximo encontro, nós vamos entrar na parte referente à Índia, tá? Mas na última sexta-feira e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo referente à China, né? Esta grande potência, a segunda economia mundial, que em breve, né, de acordo aí com os estudiosos, vai ultrapassar aí os Estados Unidos, ou seja, ocupando aí o posto de primeira economia mundial, a China, né, que se destaca também por ter a maior população do mundo, né, ou seja, são mais de 1,4 bilhão de pessoas, a China que é esse importante ator internacional, tá? Ou seja, um problema econômico que ocorre lá na China termina respingando, termina influenciando o restante do mundo, né? Já que a China, como nós já destacamos, ela é atualmente o principal parceiro econômico de várias nações, tá? Inclusive aqui do Brasil. Ou seja, um problema que vem ocorrer na economia chinesa termina influenciando, né, o restante do mundo, devido ao quê? Devido a essa grande importância que a China possui no cenário econômico internacional, né? A China também que se destaca aí no sentido no quesito militar, né? A China se destaca muito nesse quesito militar, é uma potência militar, não tanto quanto os Estados Unidos, mas é uma potência militar, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo referente, né, a esta temática referente à China, né? Conteúdo de hoje, a China e a Índia, né? E hoje vamos dar continuidade especificamente à China. Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Olha só, galerinha, como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar que o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, tá? O seu amigo, o seu professor de geografia, que é a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, aí nos ajudando a compreender a relação sociedade e natureza. O conteúdo de hoje, a China e a Índia. E a data de hoje, este dia 14 de outubro de 2022. Já estamos quase na metade do mês, né, galera? Observem aí como os dias passam rápido, né? Nós já estamos quase na metade, ou seja, já estamos finalizando a primeira quinzena de outubro, né? E no nosso slide seguinte, o que é que nós temos, galerinha? O roteiro de aula, tá? O nosso itinerário a ser seguido, e aí onde nós temos como objeto do conhecimento, ou seja, onde nós temos como conteúdo a China e a Índia, né? Ou seja, nós vamos dar continuidade a esta temática. Os objetivos da nossa aula de hoje, quais são? Quais são os nossos objetivos? Caracterizar Caracterizar os principais aspectos demográficos da China, destacando os condicionantes físicos naturais, né, que influenciam na distribuição demográfica, na distribuição dessa população no território chinês, bem como o uso da terra e as características econômicas do arranjo territorial chinês. Esse é o nosso primeiro objetivo. E o nosso segundo, conhecer o modelo de desenvolvimento econômico adotado pela China e suas consequências socioambientais, especialmente aquelas que ocorrem nas grandes cidades, né? Como vocês sabem, a China, por ter essa economia bem pujante, né, por ser essa força econômica, a China ela precisa de muita energia para movimentar a sua economia e uma das fontes de energia mais utilizadas pela
pela China é exatamente o carvão mineral e o petróleo, né? Ou seja, dois combustíveis fósseis, né? Dois tipos de recursos naturais que, ao serem usados aí pelas diversas economias do mundo, né, terminam lançando na atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono, uma grande quantidade de gás carbônico, contribuindo assim para a intensificação do efeito estufa, contribuindo assim para o aumento do aquecimento global. Porém, a China, ela também se destaca no seguinte, ela é um dos países que mais investe em tecnologias, né, em energia limpa. Então, ela tem esse lado aí, né, de dar sua parcela, uma parcela considerável, né, significativa, né, com relação ao lançamento de poluentes na atmosfera por meio aí dos usos de carvão mineral e o petróleo, mas ela também investe aí em tecnologias limpas, ela também investe em energias limpas, né? Observe mais abaixo, né, que na nossa aula, no decorrer da nossa aula, né, da teoria à prática, nós vamos ter aí resolução de questões durante a aula e no finalzinho uma atividade para casa, né, um exercíciozinho para casa. No nosso slide seguinte, observe aí, que mapa é esse, galerinha? É o mapa da China, né, o mapa da China, mostrando aí também sua bandeira, né, ou seja, a China, ela não é apenas, né, ela não se destaca apenas por ter uma grande em termos absolutos, uma grande população, né? Ou seja, em ser o país mais populoso do mundo. Mas ela também se destaca exatamente por ter uma grande extensão territorial, né? A China, em termos de extensão territorial, ela só fica atrás, tá? Ela só fica atrás da Rússia e do Canadá, em termos de extensão territorial. Então, significa dizer que a China é o terceiro país mais extenso do mundo, né? Só fica atrás aí da Rússia e do Canadá, ok? São mais de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Ou seja, é bem grande o território chinês, tá? No slide seguinte, olha só, destacando aí a atividade industrial, né? A atividade industrial chinesa que se destaca muito no cenário internacional. E aí, gente, essa atividade industrial chinesa, né? Ela, apesar de ainda ter aproximadamente 35%, ou seja, apesar da China ter aproximadamente 35% da população economicamente ativa, né? Ou seja, ocupada em atividades agrárias, o motor da economia chinesa atual é movido principalmente pela atividade industrial, viu, galera? Então, ou seja, a China, ela tem um grande percentual de sua população economicamente ativa, ou seja, daquelas pessoas que ainda trabalham, trabalhando aonde? Trabalhando em atividades agrárias, né? Ou seja, atividades do setor primário. Porém, não esqueçam, o grande motor da economia chinesa vem a ser o quê? Exatamente o quê? A atividade industrial, ou seja, a atividade industrial ligada aí ao setor secundário da economia, tá? E aí, gente, olha só, os produtos industriais, né? Os produtos industriais predominam na pauta das exportações, ou seja, aquilo que a China comercializa com outros países, né? Ou seja, aquilo que a China vende para outros países, tá? É referente o quê? Referente à sua atividade industrial, ou seja, os produtos industriais predominam, né, na pauta das exportações, ou seja, na pauta de vendas para outros países, para outras nações. E aí mostrando a importância da indústria em sua economia. As indústrias de bens de consumo, elas conquistaram destaque no mercado internacional. E aí, com relação a essa atividade industrial chinesa, se destaca exatamente as indústrias de bens de consumo, tá? Indústria de bens de consumo é aquele tipo de indústria cujos produtos são direcionados diretamente para o consumidor, para nós. Porque existem indústrias, né, que elas trabalham na produção de produtos
que é destinado para outras indústrias, né? Que é destinado para equipar empresas, tá? Mas aí no caso aqui específico que nós estamos destacando, as indústrias de bens de consumo, né, que se destacam lá no território chinês, ou seja, que conquistaram destaque no mercado internacional, é um tipo de indústria, né, que trabalha, né, ou produz produtos destinados ao consumidor, destinados para mim, destinados para você, destinados aí para a população, tá? Ou seja, produtos que chegam diretamente ao consumidor. Nos últimos anos, a China tem conquistado os setores industriais com maior desenvolvimento tecnológico. E aí mostra o seguinte, né? Mostra que nos últimos anos, né, a economia chinesa tem conquistado aí os setores, né, industriais, só que setores industriais, né, que se caracterizam exatamente por serem setores que apresentam maior desenvolvimento tecnológico, tá? Então, produtos aí que apresentam o quê? Produtos que apresentam um maior valor agregado, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí, como você vê, né, no caso aí da atividade industrial chinesa, né, que se destaca muito, né, os produtos chineses, tá? E aí você pode observar que talvez até você aí na sua casa tenha um produto, né, que tenha lá no atrás o nome Made in China, né, ou seja, feito na China. Então, talvez você já tenha ido até mesmo no centro aqui da nossa cidade, né, existem lojas, né, que vendem produtos, né, nos últimos anos. Nosso estado tem recebido aí, né, tem se destacado aí por ter recebido uma certa quantidade de chineses, né? E aí, se você for no centro da cidade, você vê que eles trabalham lá com produtos ali aqueles produtos mais populares, né? Na época, quando os preços não tinham se elevado tanto, chamava-se de 1,99, né? Eu acredito que ultimamente não está mais esse valor, mas são produtos que eu quero destacar para vocês, né? Que são produtos de preços populares, né? E aí, se você for ali pelo centro, você encontra esses produtos, você encontra lá pessoas, né, oriundas da China que trabalham neste ramo, ok? No nosso slide seguinte, o que, que nós podemos observar? Olha só, com relação ainda à atividade industrial, e aí veja bem a distribuição dessa atividade industrial pelo território chinês. E aí, observando aqui a nossa legenda, o que, que nós temos, né? Nós temos o seguinte, é onde você vê essa cor mais escura, né? Marcando aí, ele marca exatamente a região industrial, né? Onde você vê esse círculozinho aqui que se destaca do restante, né? Por apresentar uma cor um pouco mais escura, se destaca por ser uma região industrial. Então, olha onde nós temos regiões industriais na China. Olha só, onde nós estamos demarcando aqui, significa dizer que são regiões industriais, né, chinesas, né? E essas regiões industriais chinesas, se você observar, elas estão localizadas maciçamente aonde? Predominantemente aonde? Estão localizadas exatamente na China Oriental, né? E aí você vê essa desigualdade, né? Você pode constatar essa desigualdade regional na China. Você vê a China Oriental, né? A China fica no lado leste, especificamente à direita, né? Se você observar aí o seu monitor, é o lado direito, né? A China Oriental. E aí você vê essa desigualdade regional, né? A China Oriental bem industrializada, desenvolvida, e a China Ocidental, olha aqui, a China Ocidental pouco ocupada, pouco industrializada, tá? Ou seja, marcando, destacando aí essa desigualdade regional, né? Nitidamente observada aí no território chinês. Dentre as indústrias que se destacam, né, nós podemos observar, de acordo com a nossa legenda, que nós temos aqui a presença de siderúrgicas, metalúrgicas, equipamentos, né, indústria química, indústria têxtil. Tá? Então, são vários os tipos de indústrias, né, que existentes no território chinês. E aí eu chamo a atenção de vocês especificamente para a concentração de indústrias na parte oriental da China, ou seja, à direita do território chinês, na parte leste do território chinês, né? Então, a China oriental, ela é o quê? Ela é mais
desenvolvida, né? E, consequentemente, ela também é mais urbanizada, tá? E aí, é tão tal que as autoridades chinesas tentam conter, né, o avanço da população que parte dessa parte aqui da China para essa outra parte aqui da China, ou seja, da China ocidental para a China oriental, tá? Exatamente por quê? Porque as pessoas, né, desejam melhorar de vida, né, desejam, né, melhores condições de vida. E aí, como essa região aí da China oriental, né, esse lado leste aí da China é mais desenvolvido, né, há essa tentativa aí de migração, porém o Estado, né, procura evitar o Estado. E aí vocês sabem que o Estado chinês ele age de forma bem rígida, né? Ou seja, o Estado chinês ele procura conter esse avanço, né, essa saída da população da parte ocidental para a parte oriental. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Lembrando, qualquer dúvida, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega. Tranquilo? Então vamos seguir em frente, né? Vamos passar para o nosso próximo slide. E aí no nosso próximo slide, ou melhor, nós temos aí no slide atual, nós temos uma questão, né? A nossa segunda questão a ser resolvida referente à China, tá? Então, no nosso exercitando, nós temos aí: assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alterações verificadas na China. Então, veja só, veja o seguinte, nessa tabela ela destaca aqui exportações e exportações referente à agricultura, né, energia, manufatura. Manufatura são produtos industriais. Então, veja só, em 1974, né, as exportações referentes à agricultura chegavam em torno de 42,4%. E aí observe que em 1986 e 2000, essas exportações referentes à agricultura caem. Ou seja, em 1986, 16,2%, em 2000 cai para 7,8%. Com relação à parte de energia, né, você vê aí que a China, né, em 1974 ela exportava 16,3%, 1986, 8,4%, 2000, 2,8%. Então você observa aí uma queda no que tange as exportações referente a esse setor de energia, né, no caso aqui da China. Já no caso das manufaturas, ou seja, de produtos industrializados, você observa que as exportações em 1974 chegavam em torno de 47,5%, produtos industriais, atividade industrial. 1986, 71,4%. E 2000, 87,3%. Então, o que é que nós podemos constatar? Nós podemos constatar nessa tabelinha um aumento das exportações industriais, um aumento dos produtos industriais chineses, né? Se você observar ao longo de 1974 a 2000, você vê aí um crescente avanço das exportações industriais chinesas, né? Partindo aí de 47,5% em 1974 para 87,3% em 2000. E você vê uma queda das exportações de produtos agrícolas, né? Ou seja, caindo aí de 42,4% em 1974 para 7,8% em 2000. Que queda brusca, né, galera? Assim como uma queda também nas exportações referente à energia, né, de 16,3% em 1974 para 2,8% em 2000. E aí, veja só, gente, se há esse crescimento da atividade industrial chinesa, né, a atividade industrial, ela precisa do quê? Ela precisa de energia, né, para movimentar essa atividade. Então, essa energia que antes, né, estava sendo exportada, aí, se destaca aí por essa exportação,
tá? Ela passou a ser usada internamente. Não, nós não vamos vender, né, esse produto, né, essa produção aqui referente à energia. Nós vamos utilizar, a nossa indústria precisa. Então, ela passou a ser usada internamente, tá? Essa energia, ou seja, movimentando aí o setor, a atividade industrial, movimentando a manufatura chinesa, tá? E a agricultura, né, com relação a essa redução aí do setor agrícola, essa redução das exportações, isso mostra exatamente que a China está utilizando aí essa parte agrícola exatamente para alimentar sua população, né? Sua população vem crescente, né? Uma população que mesmo aí com a implantação da política do filho único, mas é uma população muito grande e essa população muito grande precisa do quê? Precisa de alimento, tá? Então você viu aí essa redução com relação à agricultura chinesa. Nas últimas décadas, veja só. Letra A. Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados, com participação de capital externo. Letra B. Passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado interno, em detrimento das exportações. Será que foi isso o que nós observamos na tabela? Passou por uma abertura comercial que resultou no incremento, no desenvolvimento do mercado interno, em detrimento das exportações. Será que houve esse detrimento das exportações? Lembra lá do que nós observamos com relação à manufatura? As exportações fizeram foi subir, né? Letra C. Democratizou-se a ponto de garantir acesso a bens manufaturados à população chinesa. É isso que aquela tabelinha nos mostra? Letra D. Diminuiu a venda de produtos agrícolas em função da maciça migração do campo para as suas principais cidades, né? Diminuiu? Será que a redução, né, essa diminuição da venda de produtos agrícolas, será que o motivo é esse? É em função da maciça migração do campo para as suas principais cidades? Se fosse migração de outros países, né, para a China, aumentando sua população. Então, olha só, letra E. Baixou suas vendas de produtos energéticos. Baixou suas vendas de produtos energéticos para fornecer energia a Taiwan, que considera seu território, né? Baixou suas vendas de produtos energéticos para fornecer energia a Taiwan, que considera seu território. Tudo bem que a China considera Taiwan como uma província rebelde, né? Para a China, Taiwan não é um país independente, é parte da China, né? Mas será que essa queda de produtos energéticos, será que foi em decorrência de se vender esses produtos para Taiwan? Será que a China ela não teria feito uso, já que sua economia, a sua atividade industrial está numa crescente, será que a China não fez uso desses produtos energéticos? Gente, olha, a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, né, é exatamente a letra A. Ou seja, transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados, com participação de capital externo. Olha só a tabelinha aqui. Olha os produtos industrializados, a manufatura. Olha o pulo que a manufatura dá no período de 1974 a 2000. Tá? Observe aí que é uma expansão, um aumento das exportações de produtos industrializados, partindo de 47,5% para 87,3%. A alternativa correta para a nossa questão é a letra A. Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados, tendo tido a participação de capital externo, tendo tido a participação, tá, de investimentos estrangeiros, né, investimentos por parte de outros países. Outros países aplicaram capital, investiram na China, tá, ajudando, fazendo com que esse país, né, tivesse essa tamanha expansão industrial. Tranquilo? Alguma pergunta? Segunda questão, alternativa correta, letra A de aprovado.
Então, olha só, gente, vamos partir para a nossa próxima questão, onde você pode observar aí no nosso exercitando. Terceira questão diz o seguinte: no território chinês existem duas Chinas. No território chinês existem duas Chinas. Duas Chinas, professor? As duas Chinas que ele destaca aqui é no sentido, né, de desenvolvimento regional. É aquilo que nós destacamos anteriormente, há poucos minutos. Quando nós mostramos aquele mapa lá, referente à atividade industrial, você observava uma grande concentração da atividade industrial em uma parte da China e a outra muito pouco ocupada, né, com indústrias, né? E aí é só você observar este mapa, né, que está à esquerda do seu vídeo, onde você pode observar com relação à concentração industrial, né, nessa concentração, nesse quesito concentração industrial, olha só, você vê, tá, uma concentração industrial posicionada, né, no lado o quê? No lado oriental da China, né? Ou seja, as siderúrgicas, as metalúrgicas, né, as indústrias aí que trabalham com equipamentos, química, têxtil, estão concentradas aonde? Na parte, olha, nessa parte referente à China Oriental, né? Ou seja, a China Oriental. Se você vê aí a China Ocidental, tá? Você vê que essa China Ocidental, olha só a China Ocidental aqui, muito pouco ocupada, né? Poucas cidades de destaque, sem falar que nessa parte aqui da China tem até a presença de alguns desertos, né? Olha só, com relação ao outro mapa, né? Esse outro mapa destaca zonas econômicas especiais. E aí você vê que essas zonas econômicas especiais, tá? Elas estão localizadas, olha só, gente, ao longo aqui do litoral, ao longo do litoral leste, tá? Observe as zonas econômicas industriais, onde você pode observar zona de desenvolvimento técnico e econômico, centro econômico principal. Então você vê as cidades que se caracterizam, né, as cidades que se destacam aí por serem um centro econômico principal, por ser uma zona de desenvolvimento técnico e econômico, localizadas exatamente nessa parte oriental, tá? Nessa parte leste da China, né? Olha só, exatamente a parte onde está localizada, né? A parte onde está localizada as zonas econômicas especiais, tá? Zonas econômicas especiais, espaços, né, chineses que se destacam aí por terem características diferentes do restante do território, exatamente porque foi uma forma criada aí a partir dos anos 80, né, para atrair capital externo, né, para que a indústria se desenvolvesse mais no território chinês. E aí, não só atrair capital externo, não só atrair investimento externo, não só atrair, né, é, capital externo, mas também uma troca de conhecimentos. Estrangeiros entravam lá no território chinês, tinham uma certa liberdade de explorar essa área que vocês estão vendo em destaque, mas tinha que ter essa troca, né, de experiência, essa troca de conhecimentos. Ok? No nosso slide seguinte, olha só, gente. Aí mostra um outro mapa que é exatamente para você entender. Esse mapa aí nós vimos na aula passada, mas eu estou destacando ele novamente exatamente para você entender aí, né? Ele mostra as grandes regiões geográficas, né, chinesas no início do século XXI. Então observe que esta China do leste, esta China oriental, tá? Ela é a China mais desenvolvida, né? Quando você vai observar as outras regiões geográficas, ou seja, Xinjiang ou Xinjiang, né? Tibete, Mongólia Interior, a Manchúria, esta China do leste, ela é a que mais se destaca, né, por sua pujança, por seu desenvolvimento econômico,
por sua concentração industrial, ou seja, pela presença das zonas econômicas especiais. Ok? No nosso slide seguinte, vem o restante da questão, que diz o seguinte: pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre essas duas realidades, podemos afirmar que, letra A porção oriental é extremamente rica e a ocidental é extremamente pobre, em virtude de fatores exclusivamente naturais. Será que o fato da parte oriental ser rica, né, e a parte ocidental ser considerada mais pobre, isso deve-se apenas a fatores naturais? Não, né, galera? Não. Letra B. A China ocidental é mais rica e industrializada que a oriental, em virtude da adoção de medidas nessa região que a tornaram independente do restante do país. Será? Letra C. Os avanços na China Oriental devem-se à implantação nessa região das ZPEs, Zonas de Proteção às Exportações, ao contrário da China Ocidental, que vive por opção do governo chinês em uma economia basicamente agrária e estagnada, né? Paralisada. E a letra D, a China Ocidental é a grande responsável pelo crescimento chinês, porque nela foram adotados os valores culturais e econômicos do capitalismo ocidental. Gente, nós já, ao longo da nossa aula, né, nós já tomamos conhecimento que a parte mais desenvolvida da China, a parte que economicamente mais cresce na China, não é esta China Ocidental. Né? Essa China Ocidental, pelo contrário, ela foi deixada de lado, ela é uma espécie de patinho feio, tá? Ela, inclusive até por opção do próprio Estado, tá? Então a letra D, ela está errada, tá? Assim como a letra A também está errada, ficaram aí as letras B e C. E aí, qual seria a alternativa correta aqui para a nossa terceira questão? Hein, gente? Qual seria a alternativa correta aqui para a nossa terceira questão aí que nós já observamos estes mapas, né? Para que vocês tivessem mais noção com relação à distribuição da atividade industrial, da concentração industrial no território chinês. E aí, letra B ou C? Letra B, a China Ocidental é mais rica e industrializada que a Oriental. Gente, pelo contrário, é a China Oriental que é mais rica e mais industrializada. Então a letra B está descartada. A alternativa correta para a nossa terceira questão, letra C de casa, né? Os avanços na China Oriental, ou seja, a parte leste da China, deve-se à implantação nessa região das ZPE, Zonas de Proteção às Exportações, ao contrário da China Ocidental, que vive por opção do governo chinês, né, em uma economia basicamente agrária, ou seja, os mesmos investimentos, a mesma atenção que o governo chinês teve com relação à China do Leste, à China Oriental, ele não teve com relação à China Ocidental. Então, por opção do próprio governo, essa China Ocidental, ela tem uma economia basicamente agrária e uma economia que não se desenvolve tanto, né? É uma economia basicamente estagnada. Tranquilo? Podemos avançar? Olha só no nosso slide seguinte, né? Atividade industrial. Com relação à atividade industrial, e aí você vê essa figura aqui importante, né? O destaque para esta figura que está aqui ao lado, porque ele foi muito importante para o crescimento da atividade industrial chinesa, ele foi muito importante para o crescimento econômico da China, né? Ele foi o cara que assumiu logo, né? Ele assumiu após a morte de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista, morreu em 1976 e em 1978 esse cara aqui, né, o Deng Xiaoping, assumiu, né, a liderança lá na China
E aí ele fez uma série de mudanças, né? Mudanças que terminaram sendo positivas, que terminaram aí impactando positivamente, fazendo com que a China crescesse bastante economicamente. Ok? A localização industrial, desde o processo de transformação, ou melhor, a localização industrial desde o processo de transformações, né, econômicas adotadas aí por Deng Xiaoping, concentrou-se nas regiões litorâneas. Então não esqueçam desse detalhe, é muito importante, viu, galerinha, que você entenda que no sentido, quando você vai analisar a localização industrial chinesa, a concentração das indústrias, né? Esta localização industrial, desde o processo de transformações econômicas adotadas por Deng Xiaoping, uma série de mudanças, esta indústria concentrou-se nas regiões litorâneas, né? Ou seja, na parte referente à China Oriental. Essas regiões que abrigam a maior parte da população, e aí tem outro detalhe, né? Essas regiões que abrigam a maior parte da população, no caso da população urbana, dirigem sua produção para o mercado externo. Dirigir sua produção para o mercado externo é destinar os produtos para exportação, destinar os produtos para venda para outros países, para outras partes do mundo. Posteriormente, o governo chinês passou a estimular também a instalação industrial no interior. Posteriormente, ele passou também a, a estimular, né, essa atividade industrial no interior. Até mesmo em decorrência dessa parte litorânea já está um pouco saturada, até mesmo em decorrência das autoridades com o decorrer do tempo terem visto, não, nós temos que desenvolver o país como um todo, né? Apenas a China do leste está se desenvolvendo, nós somos uma única China, então nós temos que dar atenção àquela outra parte, né? A ocidental, que está ali, que basicamente é agrícola, que está praticamente paralisado. Tá? Então, observe que posteriormente o governo chinês passou a estimular também a instalação industrial no interior do país. Desde então, diversas cidades situadas ao longo aí do rio Yangtze, ou seja, o Rio Azul, né, estão se industrializando. Tá? Então, você já observa, o que chama a atenção, o que nós podemos constatar, é essa tentativa de expansão, né, da atividade industrial chinesa por outras partes do território chinês. Ou seja, não ficando mais apenas concentrada ali na parte oriental. Tá? Apesar, claro, de saber que a parte oriental ainda é a que mais se destaca. Né? De longe, né, ela é a que mais se destaca, né? Nem se compara com as outras partes. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? No nosso slide seguinte, né, nós temos mais uma questãozinha, e aí você pode observar, né, essa questãozinha, inclusive, nós fizemos a correção dela na aula passada, é apenas para chamar a atenção, né, com relação, tá, exatamente ao fato da China, dos avanços na China Oriental. Esses avanços devem-se à implantação nessa China Oriental, não esqueça desse termo, oriental que está à direita, né, leste. Os avanços na China Oriental devem-se à implantação nessa região das zonas de processamento, zonas de proteção às exportações, né? Zonas de proteção às exportações. Ao contrário da China Ocidental, tá? Ao contrário da China Ocidental, ok? Ocidental. Tranquilo? Então você vê que essa China Ocidental, tá? Ela foi uma China, tá? Ou seja, assim, a China Ocidental. Aqui está no lado esquerdo, aqui está a oeste. Então, os avanços na China Oriental devem-se à implantação nessa região das zonas de proteção às exportações, ao contrário da China Ocidental, que vive, por opção do governo chinês, em uma economia basicamente agrária e estagnada. Tá? Mas vejam, nós observamos anteriormente que esta mudança de mentalidade,
há uma ocorrência de mudança de mentalidade, né? Já estão começando, né, partindo aí para uma industrialização rumo a essa parte ocidental, tá? Tranquilo? Indústria e meio ambiente. Olha só, gente, o forte crescimento industrial chinês, tá? Esse forte crescimento industrial chinês apoiou-se no consumo de fontes não renováveis e bastante poluidoras, né? Como nós já destacamos aqui no início da nossa aula, na nossa abertura. Ou seja, o forte crescimento industrial chinês apoiou-se no consumo de fontes, né, que são bastante poluidoras, fontes que não se regeneram facilmente, tá? Ou seja, fontes que fazem parte aí daquele grupo chamado grupo de energias não renováveis, né? Fontes de energias não renováveis, como por exemplo aí nós temos o carvão mineral e o petróleo, né? Esses exemplos aí de combustíveis fósseis, né? Que se destacam por lançar na atmosfera, né? Uma grande quantidade aí de dióxido de carbono, né? Gás carbônico. Tranquilo? Então olha só, o país é o maior emissor global de gases do efeito estufa, galera. Mas também com a economia, né? A economia aí do ponto, que é a economia chinesa, não tem como, né? Uma economia bem pujante, uma economia que se destaca muito, né? É claro que em decorrência disso, né, ela termina lançando aí para a atmosfera uma grande quantidade de poluentes, né? Já que essa economia é uma economia de muito destaque, ela termina fazendo uso de muita fonte de energia. E nós observamos aí na introdução que as fontes de energias mais utilizadas pela China são exatamente essas fontes, né, não renováveis, né? Ou seja, o forte crescimento industrial chinês apoiou-se no consumo de fontes não renováveis de energia, ou seja, fontes bastante poluidoras. E aí o país é o maior emissor global de gases do efeito estufa e um dos principais problemas ambientais das grandes cidades chinesas é o que? É a poluição atmosférica, galera. É a poluição atmosférica, um dos grandes problemas ambientais observado, né, no território chinês, observado nas cidades chinesas. Então, olha só, antes de surgir, né, esse grande problema, né, na saúde mundial, essa pandemia gerada aí pela Covid-19, que fez com que as pessoas, né, do mundo todo passassem a usar máscaras, né? Antes disso, os chineses já usavam máscara. Sim, os chineses já usavam máscara. Mas aí detalhe, né? Por qual motivo? Já que não era a Covid? Devido à poluição intensa, né? A poluição, né, que se destaca muito no território chinês, né? A poluição que faz com que você olhe para o céu e veja tudo acinzentado, exatamente em decorrência dos níveis, né, de poluentes na atmosfera serem bastante elevados. E aí essa população, muitos já usavam máscara. Tá? Então, para eles lá, eles não tiveram aquela dificuldade que nós tivemos em nos adaptar, né? Ou seja, com o uso inicial da máscara, né? Exatamente para nos proteger aí da Covid, lá eles já tinham essa, vamos dizer assim, esse hábito. Não em relação à Covid, mas em relação à poluição, né? Já que a poluição lá se destaca muito. E até hoje ainda tem, né? Ou seja, agora a máscara lá, no caso, tem duas utilidades, né? No sentido de se proteger contra a Covid e no sentido de se proteger em relação aos índices de poluição que são bastante elevados. Tranquilo? Então, olha só, apesar de ser atualmente o país que mais investe, aí tem outro detalhe, né? Muito importante esse ponto aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, é que apesar deles poluírem bastante, apesar deles fazerem uso dessas fontes de energias não renováveis, né, que lançam grandes poluentes aí na atmosfera, apesar de suas cidades serem muito poluídas devido a essa intensa atividade industrial que faz uso dessas fontes, mas aí tem um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à China. É que, apesar de ser atualmente o país que mais investe no mundo, né?
ou melhor, não vamos refazer aqui. É o seguinte, apesar de ser um país que investiu, que teve aí seu crescimento, seu forte crescimento industrial, apoiado no uso de fontes não renováveis, né? Ou seja, no uso de fontes poluentes, apesar disso, a China atualmente é o país que mais investe. Agora você entendeu, né? Atualmente, a China é o país que mais investe no mundo em energias renováveis, galera. Ou seja, a energia eólica, a solar, a hidrelétrica. Com relação à hidrelétrica, a China tem simplesmente a maior hidrelétrica do mundo, né? A mais potente, né? Que é exatamente a hidrelétrica de Três Gargantas, né? Localizada lá no rio Yangtze, né? No Rio Azul. Então, olha só, apesar, né, todo esse problema, apesar do seu crescimento industrial, ter se apoiado fortemente no consumo de fontes renováveis, mas a China atualmente é o país que mais investe no mundo em energias renováveis, né? No caso aí a energia eólica oriunda do vento, energia solar obtida, né, através da radiação solar, né? Utiliza-se aquelas placas, né, como vocês já devem ter visto em algumas residências, né, aquelas placas, né, no teto. E aí, aquelas placas ali absorvem energia solar e termina, né, gerando energia para aquelas residências. E aí não imagine que o uso desse tipo de energia se dá apenas em residência não, viu, galera? Se dá também em indústrias, né? Ou seja, só que aí é claro que a estrutura é maior, né? Ou seja, quantidade de placas, né? O sistema é diferenciado. Além da hidrelétrica, né? Que utiliza a água, né? É renovável, utiliza a água para movimentar suas turbinas, tá? Então, olha só, a China é esse país que mais investe no mundo em energias renováveis, porém é forte a dependência ainda do carvão mineral na geração de energia. E aí, gente, o carvão mineral, né? A gente fala muito de dióxido de carbono, mas não é só dióxido de carbono que ele lança, não. Lança para a atmosfera enxofre. Mas esse carvão mineral, né, ele lança aí uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera por ele ser um combustível fóssil, tá? Então, apesar dessa China investir muito aí em energias renováveis, né, em energias limpas, mas ela ainda apresenta o que? Ela ainda apresenta essa forte dependência do carvão mineral na geração de energia. Esse combustível fóssil, tá, atualmente, ou melhor, esse combustível fóssil altamente poluidor é responsável por simplesmente 70% da energia total gerada no país, né? É uma fatia, né, bem ampla, tá? Ou seja, mais da metade, né? Mais da metade, quase 3/4. Então, olha só, esse combustível fóssil altamente poluidor, ou seja, o carvão mineral altamente poluidor, é responsável aí por 70% da energia total gerada no país, considerando aí o consumo industrial, doméstico e geração de energia elétrica. Então, observe aí que eles fazem amplo uso do carvão mineral na geração de energia, né? Que vai desde o consumo doméstico, né, passando pelo consumo industrial até a geração de energia elétrica. Somente na geração de eletricidade, o carvão mineral participa com 65%. Então, observe aí que na geração de eletricidade, o carvão mineral, né, ele participa aí com 65%, né, somando-se as emissões da China com a dos estadunidenses, né, ou seja, somando-se as emissões de poluentes, né, referente aí à China e referente aos Estados Unidos, chega-se a aproximadamente 60%, né? Ou melhor, chega-se a aproximadamente 40% das emissões totais no mundo. Então, observe que nós temos vários países no mundo, né? Vários. E aí, dois desses países no mundo são responsáveis, né, por
cerca de 40% das emissões totais no mundo. Ou seja, China e Estados Unidos somados, né, são responsáveis aí por cerca de 40% das emissões de poluentes, né, no mundo. Apenas 2 países. Isso é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Os chineses se comprometem a atingir o ápice das emissões de gás carbônico até 2030. E a partir desse ano, elas deverão começar a cair. Então, de acordo aí com os estudos, né, que são feitos, né, estipula-se, né, que os chineses, né, vão atingir o ápice da emissão, o ponto mais elevado, na emissão de gás carbônico até 2030. E aí, a partir daí, vai começar o quê? Vai começar a reduzir essas emissões, né, de gás carbônico por parte aí dos chineses. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo slide. Olha só, o nosso próximo slide ele destaca aí o comércio exterior, né? E aí, com relação ao comércio exterior, nos últimos 30 anos, apesar das oscilações no ritmo de crescimento econômico, a China, galera, cresceu em média mais do que qualquer outro país, né? Mais do que qualquer outro país, né? Inclusive virou até sinônimo de crescimento econômico, né? Quando se fala até de um determinado município, de um determinado estado que está crescendo muito economicamente, se diz assim: ah, cidade tal, estado tal está crescendo em ritmo chinês. Em ritmo chinês. O que quer dizer isso? Quer dizer que o crescimento daquele estado, daquele município, está sendo muito elevado, o crescimento econômico. Ou seja, lembrando exatamente o caso da China, né, que se destaca aí por ter, por vir nesse crescimento econômico já há vários e vários anos, né, há décadas e décadas, ela vem crescendo economicamente, né, de forma muito intensa, né? Ou seja, de forma aí que chama bastante atenção, tá? Então, olha só, nos últimos 30 anos, apesar das oscilações no ritmo de crescimento econômico, a China cresceu em média mais do que qualquer outro país. Tá? Mais do que qualquer outro país. E aí, o que se destaca lá? Né? Olha, a China, ela pratica aí uma política com relação a salários, né, de baixos salários, subvalorização da moeda chinesa em relação ao dólar, tá? E aí isso termina ocasionando o quê? Isso termina atraindo capitais de todas as partes do mundo, né? E garantem à China elevada competitividade no mercado mundial. Gente, uma empresa vai se instalar num determinado país. Aí ela observa que naquele país, política salarial, salários baixos. Tá? Opa, já é um fator de atração, né? Para aquela empresa. Ora, salários baixos, grande mercado consumidor, né? Só lembrar que a população chinesa é simplesmente a maior do mundo, né? E deixando bem longe outros países, né? A diferença é bem grande. Comparando, por exemplo, a população chinesa com a do Brasil, dá praticamente 7 vezes a do Brasil. Só isso. Então veja bem, é um crescimento que chama muita atenção. Tá? E aí, isso terminou atraindo empresas, né, para o território chinês, né, essa questão dos baixos salários, essa questão da subvalorização, ou seja, da moeda chinesa ser cotada, né, digamos assim, no valor mais baixo em relação ao dólar, ok? E aí, moral da história, atraiu capitais de todas as partes do mundo e garante à China elevada competitividade. Ou seja, essas medidas garantiram à China elevada competitividade no mercado mundial, né? E aqui você vê ao lado, né, esse gráfico à direita aí do seu vídeo, né, destacando a evolução do PIB, né, do Produto Interno Bruto Chinês, que é o PIB. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas, né, num determinado país, num determinado período, tá? Ou seja, é aquilo que é produzido pelo setor
primário, pelo setor secundário, pelo setor terciário, né? A junção dessas riquezas, né? O somatório dessas riquezas. Tá? Então, você vê aí na imagem a evolução do PIB, do Produto Interno Bruto Chinês, no período aí de 1990 a 2018. Né? E aqui você vê nesta coluna, tá? Você vê destacando em porcentagem, né? Esse crescimento econômico. Tá? E logo aqui abaixo, né? De forma horizontal, você vê o passar dos anos. Né? Você vê aqui 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018. Então veja só, vamos analisar aqui o seguinte, olha, em 1990 aqui no caso, olha, você vê que, vamos pegar aqui 93, né? Você vê aqui que o crescimento econômico chinês chegava em torno de 14% por ano, né? 14% por ano é muita coisa, galera, né? Muita coisa. E aí você vê que ao longo, né? Você vê que esse gráfico aqui, esta linhazinha que mostra, né? Ela teve uma pequena oscilação aqui em 2000, que caiu, ficou um pouco abaixo de 8%, voltou a crescer entre 2005 e 2010, né? Passando de 14%. Né? E aí você vê que em 2000, no caso aqui 2018, né, ela chega aqui com mais de 6%, né? E em decorrência das crises que o mundo vem passando, ainda é um crescimento elevado. Então você vê aí que o crescimento econômico chinês se destaca muito, né, com relação a outros países do mundo. Tá? Então esta China é o grande dragão, né, que se destaca aí pelo seu grande desenvolvimento econômico, pelas elevadas taxas de crescimento do seu PIB. Tranquilo? Galerinha, chegou o fim aqui do nosso primeiro tempo. Vamos dar aqui uma breve pausa, né? Para que você aí tome aquela água e daqui a 2, 3 minutinhos nós estaremos de volta para dar continuidade com o nosso segundo tempo, ok? Aguardo vocês.